Olá, a pedido do nosso presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, reitor Cláudio Jacoski, vamos fazer esse breve diálogo com os nossos especialistas, nossos consultores do segmento comunitário que atende às instituições sem fins lucrativos, quer certificadas ou não certificadas SEBAS, mas na sua ampla maioria das associadas da ABRUC, que também integram a relação com a BIEE, com a NEC, o Comung, o Forcom, a CAF, né? Associações do segmento comunitário. A base dessas associações que integram a ABRUC são, na sua maioria, todas comunitárias e, na imensa maioria, certificadas SEBAS. Então, a pedido do reitor Cláudio, considerando o tema dessa nossa conversa, que é a medida provisória 1075 e a lei do ProUni, tem aí um prazo até final de dezembro agora em relação à adesão ao ProUni, que é um tema que todas as associadas executam no cotidiano, né? E para isso nós convidamos para esse diálogo a nossa consultora e especialista contábil Liliana Regina Ramos, que atende as instituições sem fins lucrativos e também realiza auditoria independente para esse conjunto de associadas nossas, de instituições, há pouco mais de 30 anos, né, Liliana? Pior. Tem uma trajetória aí consistente, madura, então ouvi-la vai nos dar aí o tom na perspectiva contábil, financeira do alcance dessa medida provisória, a 1075, e na sequência ouviremos o nosso assessor jurídico, Diogo Patriota, que também tem acompanhado sistematicamente todo esse período da implantação do ProUni, as recentes decisões do STF e todas as normativas que alcançam as instituições certificadas e também acompanha aquelas que não são certificadas, que são as instituições educacionais empresariais, e daí ouvi-lo também por essa analogia do conhecimento que ele tem na sua trajetória educacional. Grato pela disponibilidade de todos em atendimento ao nosso pedido do presidente da ABRUC, reitor Cláudio Jacoski. Vamos, então, ouvir inicialmente a contabilista Liliana, na sequência, o nosso assessor jurídico Diogo Patriota. Liliana? Então, bom dia, Guilherme. Obrigada pelo convite. De conversar de um assunto que eu gosto muito, sou apaixonada pelo ProUni, né? Mas às vezes a gente é surpreendida e depois de tantos anos sem nenhuma alteração nessa legislação, vem essa medida provisória interessante, digamos assim, né? Nos pegou de surpresa o setor, as associadas da ABRUC, especialmente as certificadas, né? Essa medida provisória simplesmente não fala mais das entidades sem fins lucrativos beneficentes de assistência social, como a lei sempre tratou e fez essa distinção, né? E os principais pontos que nos afetam, especialmente as certificadas, diz respeito ao novo cálculo. Nós temos, e a lei complementar está trazendo aí, continua mantendo o cálculo do 1 para 9, a medida provisória não está tratando mais, agora a conta é de 1 para 10,7. Nós sabemos que 1 para 10,7 é menos do que 1 para 9, então há um cuidado que temos que tomar aí, porque se ficarmos só olhando para o que o SUS-ProUni está fazendo, com a nova regra, nós podemos até estar descumprindo a regra do 1 para 9 que a lei complementar está trazendo. Isso é muito sério. E o setor já vinha, né, as associadas e todo mundo que está envolvido ali no ProUni, já vinha se utilizando do recurso das bolsas adicionais para fazer o atendimento à lei do SEBAS, que é a diferença lá entre a bolsa do 1 para 9 e a bolsa do 1 para 5. Então, é muito importante que fiquem todos muito atentos a isso, para que não se descumpra a nossa lei, que recém aí não tem um mês ainda, né? Estamos trabalhando e conhecendo ela há mais tempo, mas foi publicada agora dia 17 e está trazendo 1 para 9. E a medida provisória esqueceu disto. Então, é interessante da gente pensar, não ignorar, né? E
continuarmos atentos a isso, como fazer. Aí nós temos a questão das bolsas adicionais, que é outra surpresa na medida provisória, que ela não está mais compondo o cálculo da nossa base de cálculo. Então, a base de cálculo do número de alunos pagantes, para que a gente encontre o 10, o 1 para cada 10,7, ou mesmo se eu vou forçar e encontrar o 1 para cada 9 alunos pagantes, antes, as bolsas adicionais, elas faziam parte dessa minha composição para reduzir a minha base de cálculo e encontrar os meus alunos que eu precisar, as bolsas que eu preciso oferecer para o semestre. Com essa inovação da medida, alterando o artigo lá da 11.096, as bolsas adicionais não participam mais do cálculo, elas não deduzem mais a base. Então, isso é muito sério. Temos que olhar, cada instituição precisa olhar para a sua base de dados do ProUni, olhar o seu histórico, como ela vinha tratando as bolsas adicionais, em que cursos ela estava fazendo isso ou não, né? E ficar muito atento para que, depois de ofertado, não estar ofertando, e o grande risco é que posso estar ofertando bolsas além do necessário. Não é um risco, mas os gestores sabem o que isso implica, né, e o que impacta. A Brook tem trabalhado os seus associados, né, tem toda aí uma questão de sustentabilidade. Então, não é porque a lei mudou que nós não vamos mais saber fazer as contas, né? Temos que continuar atentos. Então, assim, o principal impacto está nas instituições que vinham fazendo todas suas bolsas SEBAS no ProUni, integrais, e que nós já vínhamos trabalhando com as bolsas adicionais para complementar a relação do 1 para 9 para 1 para 5. Então, vamos ficar atentos, vamos rever cálculos, não vamos, talvez, poder usar o cálculo que vínhamos fazendo esses anos todos, né? E cuidar disso. E a diferença aí, e pensar muito bem como tratar as bolsas adicionais daqui para frente. Eu acho que esta que é a principal alerta, né? Vamos atentar às bolsas adicionais. Elas não têm mais a mesma roupa que elas usavam até o semestre passado, né? Isso é bem interessante e isso está bem pontuado ali. Acho que era isso, sim, Guilherme, que tinha de mais relevante para tratar, né? Temos agora o prazo que vai até o dia 30 para o fechamento desses termos de adesão. Nós sabemos que vamos ter uma semana ali depois para retificação. Há um prazo previsto na portaria de retificação, até nem está na portaria, a portaria mesmo, a 994, ela não está trazendo o prazo de retificação. O MEC está anunciando o prazo de retificação, mas ela não trouxe, como sempre trouxe no semestre passado, a questão do período de retificação dos termos. Espera-se que tenhamos o prazo de retificação. Esse semestre, o período está bem maior para oferta e elaboração dos termos. Ele começou lá no início de dezembro e vai até amanhã, dia 30 de dezembro. E não previu e não trouxe o prazo de retificação. Isso me preocupa, está na notícia, mas não está na portaria. Então, nós temos que ficar atentos, temos que ter. Muitas estão contando com o prazo de retificação para entender, porque preciso, às vezes, fechar os termos de oferta para ver como ficou meu cálculo. E depois disto é que se utilizava o período de retificação para esses ajustes, né? Até para as decisões internas que as associadas vão tomando à medida que os números do CIS-ProUni vão aparecendo. Então, isso é uma outra questão que me chamou muita atenção, que a portaria não está tratando do prazo de retificação como sempre tratou. Eu, pelo menos, assim, nas leituras que fiz até aqui, encontro nas notícias, mas não encontro na portaria. Então, vamos prestar atenção, vamos questionar. Sabemos que o MEC vinha emendando esse período de oferta e de retificação, mas tinha que estar escrito aqui. Então, acho que é outra questão para nós
acompanharmos aí nos próximos dias o que vai acontecer. Passar o ano novo pensando, eu acho, Guilherme, no ProUni aí. Grato pelos destaques, Liliana. É uma análise importante, porque, de fato, o pessoal abaixa um pouquinho a guarda na prática do recesso escolar e acadêmico. Sim. Então, essa tua o acréscimo dessa tua informação, de fato, nos requer que fiquemos atentos, e foi muito bom essa tua informação para que as reitoras, os reitores, os nossos operadores que estão na gestão do ProUni se atentem após ouvir essa informação. Muito agradecido. Vamos ouvir, então, agora o Diogo Patriotto, nosso assessor jurídico, os comentários e os destaques dele. Diogo? Olá, olha, eu fico muito feliz pelo encontro, né? Aqui eu vejo a Liliana, uma pessoa que eu confio muito, tanto na análise como no trabalho que ela faz, junto a várias instituições. Fico feliz pelo convite que o secretário executivo fez, né, para que possamos falar sobre esse assunto específico. Quando a gente trata do ProUni, eu só queria iniciar já explicando que para mim o ProUni não é mais um programa, né? O ProUni é uma política de Estado. E eu falo que é uma política de Estado porque ele se manteve relevante, embora no decorrer de sua vigência tenha ocorrido uma mudança de várias presidências, né? E isso é uma coisa muito séria, porque a gente vê que as políticas de médio e longo prazo no país, elas não são tão comuns, né? E eu acho que essa é uma política que ela tem outro lado que é muito relevante. É uma política que conseguiu unir, né, as instituições públicas e as instituições privadas e comunitárias como que numa simbiose, né? Porque a gente sabe que as instituições públicas elas não estão nesse ProUni, mas elas dão vagas, né? Elas fazem essa oferta pública sem a cobrança para os estudantes, o que não deixa de ser uma bolsa, né? A ideia então é que se aproveita a estrutura das instituições privadas e das instituições comunitárias, que muitas vezes estão muito mais interiorizadas, né? E com isso, aqueles alunos que vêm da base pública e agora se alarga esse conceito para os estudantes que vêm da rede privada, ou com bolsa total ou com bolsas parciais, que eles possam também acessar vagas no ensino superior sem necessariamente ter que custeá-las. Isso é uma política que é extremamente importante para qualquer país. Agora, a gente sabe que o nosso país ele produz muitas leis, né? E o ponto que a Liliana tocou, ele se torna também, né, muito cabível nessa situação específica, porque há, no mínimo, três normas que têm que ser vistas, né? A Lei 11.096, que é a lei do ProUni, a medida provisória 1075 e também a lei complementar 187. E por que eu estou falando isso? Porque o ProUni, ele traz para si instituições que não são parecidas, né? Ele traz as instituições de ensino empresariais e as instituições de ensino comunitárias, sejam certificadas ou não. Eu posso dizer que, pelo que eu li, né, as instituições empresariais, as instituições não certificadas, essa lei do ProUni, junto com a medida provisória, ela está mais ou menos ajustada para essas instituições, porque elas gozam da isenção que está naquela própria política de Estado. Agora, no caso das entidades que têm SEBAS, não. Porque aquelas entidades que têm SEBAS, como a Liliana colocou muito bem, essas instituições elas têm que cumprir as gratuidades com base na lei complementar. E a lei complementar ela não bate com a medida provisória, assim como ela não bate, né, com a lei do ProUni, se as alterações da medida provisória se mantiverem. Né? E essa é uma questão muito séria. Né? Eu acho, então, que em relação a essa medida provisória, que agora vai tramitar para se tornar lei, se deve discutir se não é o caso ou não de propor emendas para fazer esses ajustes. E aí eu vou tocar nesse ponto que a Liliana colocou, da distorção. Eu sei que a imprensa ela fala muito e trata como se fosse uma polêmica essa questão da ampliação do ingresso dos alunos de escolas privadas,
Mas a imprensa também ela não pode deixar de destacar que existem muitas vagas ociosas no ProUni e a gente não sabe se o que aumenta, né, essa distância entre os alunos da rede pública e das redes privadas, esses que são hipossuficientes, se é necessariamente, né, a ampliação da escala, né, de vários tipos de bolsistas da rede privada, ou se é, por exemplo, o fato do Enem exigir 450 pontos, né, e que não se zere a redação. Isso porque, né, não se pode negar que esses estudantes passaram quase 2 anos sem aula. Isso é uma coisa também muito séria, né? Agora, falando sobre a questão da distorção das bolsas que a Liliana colocou, a situação passa principalmente pelas instituições que têm SEBAS, porque elas estão preocupadas em cumprir o 1 para 5, né? Uma bolsa para cada 5 alunos pagantes. E veja que, se eu considerar que as bolsas obrigatórias para o ProUni são aquelas previstas no termo de adesão, o termo de adesão vai levar em consideração ou 1 para 9 ou 1 para 10,7. E tanto numa situação como noutra, essas instituições beneficentes, elas vão ter que dar muito mais bolsa do que as obrigatórias. E essas bolsas vão ser bolsas opcionais, né? Então, essas bolsas opcionais, elas foram excluídas do cálculo e isso cria uma situação que é seríssima, porque no médio e longo prazo você pode ter um estoque de bolsas opcionais que você não pode debitar do total de bolsas a serem dadas no exercício seguinte. Isso não é uma coisa simples, né? Existe outro ponto também que eu queria colocar aqui, é a questão, mais uma vez, da relação das entidades beneficentes com a lei do ProUni, porque, veja, a lei complementar passou a autorizar, né, que as instituições beneficentes, né, integrem nesse cálculo até 20% das bolsas, que são até 20% do total de bolsas que tem que ser dadas, se essas bolsas tiverem vínculo com acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas a lei do ProUni, ela continua autorizando só 10%. Né? E ainda existe um terceiro ponto, e esse terceiro ponto, para mim, talvez seja o mais importante na questão temporal, é que o termo de adesão decenal está sendo antecipado, que é uma coisa boa, né? Porque quando houve a tentativa de reforma da Previdência, a ideia era não só excluir a imunidade das entidades filantrópicas, como também acabar com o próprio ProUni. Então, se você antecipa o termo de adesão, você está explicando, né? O poder público está dizendo para as entidades de ensino que essas entidades de ensino vão ficar no ProUni até pelo menos 2031. Só que a questão é que a lei, ela coloca que a adesão ao termo que a adesão a esse termo decenal, ela é opcional, é um direito potestativo da entidade. No entanto, a portaria do MEC, principalmente o sistema CIS-ProUni, ele tem um comportamento, uma conduta que é incompatível com isso. O que as instituições têm colocado é que ou elas fazem, né, elas aceitam a renovação desse termo decenal, ou elas não conseguem operar o ProUni para o exercício seguinte. E me parece que, nesse caso, existe uma coação de vontade, ou seja, você não está aderindo porque você quer, você está aderindo porque a conduta do poder público destoa da lei e te obriga a fazer isso, sob pena de ser penalizado e não poder ofertar o ProUni para o semestre seguinte. Ninguém pode fazer isso sem ter sanções legais. Então, eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer em síntese, né? Me colocar à disposição. Nós emitimos 2 pareceres, né, nesses últimos 2 dias. Eu acho que eles tratam, né, desses itens com maior profundidade, mas, enfim, eu acho que essa questão toda nos leva a pensar, né, a não tomar as decisões automaticamente. É isso. Obrigado. Grato, Diogo. Muito bom teus destaques. Com relação a esses pareceres, para quem está nos assistindo, nós fizemos essa gravação no dia 29, mas como o conteúdo ele tem uma certa atemporalidade, então esses pareceres estarão disponíveis na página da Bruc, que cada um pode acessar. Liliana, uma pergunta pinga-fogo rápido para você comentar. Houve alguma adaptação, ajuste na calculadora do CIS-ProUni, no sistema, que considere essa questão que você fez o destaque aí das instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos? Como que está isso?
Olha, Guilherme, eu te confesso que eu não fui lá e analisar, mas a calculadora, ela nem precisaria sofrer nenhuma alteração, né? Porque a lei complementar está trazendo o mesmo raciocínio que ela já vinha fazendo com base na 12.101. Então, enfim, ela também, lá para o SEBAS, isso é uma coisa interessante até, aproveitando, né? Para o SEBAS, a bolsa ser obrigatória ou ser adicional não faz diferença nenhuma, né, Diogo? Assim como para o aluno não faz diferença nenhuma, ele não está preocupado. E, na verdade, o programa ou o ProUni em si, o foco dele é o aluno, né? E o aluno não tá, ele quer uma bolsa, se ela é adicional ou obrigatória, não vai fazer diferença. E a calculadora do SEBAS já nunca tratou essa diferença, né? Eu acho que o grande perigo é justamente esse, Aguilera, é que agora o ProUni foi fazer uma conta para menos, 1 para 10,7, quando a instituição que quer fazer parte das bolsas integrais pelo ProUni e vinha fazendo parte fora por seus editais próprios, as parciais, ela vai ter que cuidar, e para compensar essa diferença do 1 para 10,7 para o 1 para 9, ou ela, daí nós temos aí recursos, mas a regra seria abastecer com bolsas adicionais, porque 1 para 10,7 é menos do que 1 para 9. Então, como eu compenso essa diferença? Com bolsas adicionais. Então, eu vou colocar bolsas adicionais, mas que no semestre que vem não vão fazer parte da minha conta para apurar as bolsas que eu tenho sempre para oferecer. Então, a calculadora lá, ela teoricamente não precisa ser alterada, ela vem seguindo a mesma lógica da 12.101, que está confirmada pela lei complementar agora, né? E, enfim, para a certificação não vai fazer diferença, né? E a bolsa adicional, ela é tanto bolsa quanto a bolsa obrigatória, como é para o aluno também. O problema é o cálculo, né? Essa indução ao erro que o ProUni pode estar levando às instituições certificadas. Obrigado, Liliana. Então, reitoras, reitores, gestores que operam o ProUni, essa é uma nossa contribuição a pedido do reitor Cláudio Jacoski, presidente da BRUC, para que a gente possa avaliar, né, sentir e considerar os destaques feitos pela Liliana, os destaques feitos pelo Diogo, e retoma aqui o que o Diogo comentou, que o diálogo agora no âmbito do Congresso, na medida em que essa medida provisória ela vai ser trabalhada no seu conteúdo, na sua finalística, né, no Congresso, então já vamos iniciar 2022 com uma ótima demanda nesse sentido, né? Me parece, né, salvo melhor aqui informação, ainda os dois vão ficar com o microfone aberto, que não está em questão a importância e a validade do ProUni. Mas tem aí uma distinção, poderíamos dizer, margens distintas para o segmento educacional empresarial e o segmento educacional comunitário sem fins lucrativos, né? Possivelmente, com o Congresso, a gente pode estabelecer aí uma ponte possível que considere, né, o alargamento, como a Liliana colocou, do acesso, o Diogo também comentou, para as instituições empresariais educacionais, mas também assegurar a qualidade e o perfil traçado para a execução do ProUni para as instituições sem fins lucrativos, o que gerou aí nesse período alguma inquietude, alguma desinstalação da segurança de operação do ProUni, e por isso o reitor Cláudio, atento às demandas que chegaram das instituições, a gente promoveu essa conversa aqui rápida, né, com a Liliana. Eu agradeço a disponibilidade de vocês nesse período de final de ano, Liliana e Diogo, e desejo muito que, independente de governo, mas a gente considere os períodos de recesso de alguns setores, no caso, a educação, né, que quando vem essas normativas desses períodos de final e início de ano, em que as equipes estão, não diria desmobilizadas, mas dado o período de, em algumas instituições, estabelecem férias coletivas, o quantitativo de profissionais fica reduzido em determinadas áreas, então, essa desatenção
ela surpreende a todos, né? Como a Liliana colocou, é bom ficar atento, né? E esse é o papel que tanto ela e o Diogo têm feito conosco, e a gente oferece, então, esses comentários, e já informo que, para janeiro, nós vamos ter uma videoconferência com esse tema, onde a gente vai fazer um estudo mais detalhado desse conteúdo. Nós vamos informar para as nossas associadas e a partir da página da Bruc. Certamente vai ser na segunda quinzena de janeiro, com aí informações mais detalhadas, mais estudadas, mais periciadas, que o Diogo já vem fazendo estudos e a Liliana também, para apresentar para todos nós. Muito agradecido pela tua atenção, Liliana, Diogo, muito agradecido pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, então. Obrigada, tchau.